Olá! Vamos estudar neste vídeo mais um tópico do edital do concurso INSS 2022, disciplina de raciocínio lógico matemático. Vamos falar sobre operação com conjuntos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e vamos ao conteúdo. Importante destacar ainda que também teremos a resolução de questões comentadas de concursos anteriores da banca Sebrasp. O estudo de conjuntos é bastante amplo, então o que eu tentei trazer aqui foram aspectos que eu considero mais básicos e essenciais para que possam resolver questões. E aí, como eu falei, questões no estilo da banca Sebrasp. Começando, poderíamos tentar definir conjuntos, que também é algo muito amplo. Podemos dizer que é uma coleção de coisas, objetos, números, enfim, coleção de elementos. E isso pode ser representado por maneiras diferentes, que eu estou destacando aqui para vocês. Então nós podemos representar um conjunto de uma maneira bem tradicional pela descrição dos elementos, por exemplo. Funciona assim. Colocamos em geral uma letra maiúscula, igual, abrimos chave e ali descrevemos quais elementos fazem parte desse conjunto. Nesse exemplo, os elementos são letras A, B e C. E aí fechamos a chave. Também é possível que esses elementos sejam números e pode até mesmo ser um conjunto infinito. Então eu colocaria uma letra maiúscula, abriria a chave e sairia escrevendo. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 reticências, porque ele representaria um conjunto infinito. De qualquer maneira, essa é uma das formas de representar, chamamos de descrição dos elementos. Também é possível representarmos conjuntos por propriedades. É como se colocássemos uma regra e tudo aquilo que obedece a essa regra passa então a fazer parte do conjunto. Vai ficar mais claro aqui com o nosso exemplo. Imagine aqui, S igual, abre chaves, X, aí temos uma barra que significa tal que, X é um número inteiro positivo par. Aqui ele colocou a propriedade e a partir dela nós podemos julgar se um elemento pertence ou não a esse conjunto. Para facilitar, eu vou passar dessa notação para a notação da descrição. Então vejam comigo, o que são números inteiros? Só para a gente lembrar. Olha, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Na verdade, ele vem do menos infinito, estou por reticências aqui, e caminha para o mais infinito. Isso aqui é o conjunto dos números inteiros. Só que aqui ele colocou uma propriedade dizendo que esse número inteiro tem que ser positivo. Então eu já descarto toda a parte negativa e já descarto o zero. Deixo só os positivos. E ele ainda fala que ele tem que ser par. Então eu só pego os pares, o 2, o 4 e descarto os demais. E depois viria o outro, 6, 8, 10. É um conjunto infinito. Então se eu quisesse agora, a partir da propriedade, encontrar qual é o conjunto por descrição, seria isso daqui, ó. 2, 4, 6, 8, vírgula, reticências, um conjunto infinito. Então o que é importante vocês saberem que também é uma forma de você representar um conjunto. Criando uma regra, uma propriedade, que se for obedecida você diz que o elemento pertence ao conjunto, e que se não é obedecida a gente diz que ele não pertence. Sei que eu nem expliquei ainda o que é pertencer ou não, mas muitos já têm essa noção e eu já vou explicar aqui na sequência. Uma terceira forma aqui de representar o conjunto é através de um diagrama, muitos conhecem como diagrama de Venn. Então o que acontece? Você fecha aqui uma figura, ou cria uma figura fechada, e aí coloca ali dentro os elementos que fazem parte desse conjunto. E fora o que não faz parte. Então, nesse exemplo aqui, estou dizendo que esse conjunto, eu vou dar um nome para ele. Vou chamar de conjunto A. Que dentro dele eu tenho o A minúsculo, o B minúsculo e o C minúsculo. E fora eu tenho o D minúsculo. Então, aqui nós vamos aprender já algo interessante. Como relacionar elemento com conjunto. A gente usa um símbolozinho assim. Parece um Ezinho, que significa pertence. E o contrário disso significa que ele não pertence. Então, só para exemplificar aqui, vou dizer que esse elemento A minúsculo pertence ao conjunto A maiúsculo, porque está aqui dentro dele. Vou dizer que o B minúsculo pertence ao conjunto A e que o C minúsculo também pertence ao conjunto A. Mas posso concluir, por exemplo, que esse D minúsculo não pertence ao conjunto A, porque não está dentro dele. Então a ideia da notação de diagrama é você ter uma figura fechada, não precisa ser necessariamente um círculo, e que a partir dessa figura você consiga colocar o que está ou não no conjunto, ou seja, o que pertence ou não a ele.
Também achei interessante colocar aqui rapidinho algumas definições que podem aparecer em um texto que, se você não souber, talvez não consiga resolver uma questão. São coisas simples. O primeiro é a definição de conjunto unitário. Para ser considerado conjunto unitário, tem que ser um conjunto formado por apenas um elemento. Então, se eu pegasse aqui um conjunto, eu vou até pegar um exemplo da anterior, que seria os números inteiros, positivos e pares, mas coloco mais uma condição, que sejam números inteiros positivos pares menores que 3. Ora, lembra que o conjunto dos inteiros positivos pares, que a gente fez agora há pouco, era 2, 4, 6, 8. Se eu falar que ele tem que ser também obrigatoriamente menor que 3, sobrou apenas o 2. Como ele tem apenas um elemento, seria um bom exemplo para o conjunto unitário. Tá? Isso é conceitual. Por outro lado, se o conjunto não possui elemento algum, ele é chamado de conjunto vazio. Nós representamos aqui por esse símbolozinho, ou simplesmente abre chaves, deixa um espaço e fecha chaves. Olha só esse exemplo. A igual a x, tal que x é o mês com 32 dias. Lembra, colocou na forma de notação de propriedade. Por outro lado, se eu for escrever pelos elementos, eu vou colocar um conjunto vazio, porque nós simplesmente não temos meses com 32 dias. Então, eu posso representar assim, ou posso representar assim. E, finalmente, o conceito de conjunto universo seria o conjunto que tem todos os elementos com os quais queremos trabalhar. Ele é um conjunto mais amplo que garantimos que todos os outros estarão dentro dele. Ele vai ficar mais claro na sequência quando a gente for fazer exemplos com as operações. E para fecharmos essa parte introdutória inicial, vamos falar sobre a relação entre conjuntos. Nós já estudamos que a relação entre elemento e conjunto é dada pelo símbolo de pertence ou não pertence. Agora imagine que eu tenha dois conjuntos A e B e que o A está totalmente dentro do B. Então eu vou dizer que A é subconjunto de B exatamente se eu considerar e puder garantir que todo elemento de A também está dentro do B. E nessa situação, o símbolo que nós usamos é esse daqui. Parece aqui um Czinho. Ele significa está contido. Então vamos dizer que A está contido em B quando todos os elementos do A, sem exceção, também estiverem dentro do B. E também nesse caso podemos dizer que A é um subconjunto de B. Caso isso não seja garantido, ou seja, há pelo menos um elemento de A que o B não tenha, então eu posso dizer que o A não está contido em B. Só para complementar, existe a notação contrária também. Se o A está contido em B, nós podemos dizer que o B contém o A, simplesmente invertendo aqui o lado desse símbolo. E se o A não está contido em B, também podemos deduzir que o B não contém o A. Bom, vamos fazer um exemplo numérico para ficar mais claro. Olha só, A é igual a 1, 2, 3 e B é 0, 1, 2, 3 e 4. O que você vai perceber? Que todo o A, que é 1, 2, 3, também está dentro do B. Eu vou aproveitar aqui e fazer a representação por diagrama, porque isso é muito cobrado em concurso, a gente usa bastante a ideia de diagrama para resolver questões. Então vejam aqui, se eu desenhasse um conjunto A, e dentro dele colocasse o 1, o 2 e o 3. Quando eu fosse desenhar o B, esse 1, 2, 3 também estaria nele. Eu apenas colocaria aqui um conjunto maior, chamando de B, e acrescentaria o 0 e o 4. Perceba que eu pegar o B como um todo, dentro dele eu já tenho 0, 1, 2, 3 e 4. Mas eu tenho o A formado apenas pelo 1, 2, 3. E o A está totalmente dentro do B. Então aqui eu vou concluir que o A está contido em B. Agora vamos ver aqui um exemplo B. O A tem o 2, 4 e 5. O B, 1, 4 e 5. O A tem pelo menos um elemento que o B não tem, que é o 2. Então, já olho aqui e já digo que o A não está contido em B. Vamos entrar agora efetivamente na parte relativa a operações com conjuntos. Então, a gente vai partir aqui de um pressuposto importante de que A e B são subconjuntos de um conjunto E. Eu tinha comentado agora há pouco sobre o tal conjunto universo. Só estou garantindo que estão dentro de um conjunto maior, que é o conjunto universo, que aqui chamaremos de E. Então, vamos às operações. Vamos começar falando da união entre dois conjuntos. Essa união é representada por esse símbolo, aparentemente como se fosse um U, um pouco mais aberto. E ele tem aqui uma regra. Pertencerá à união entre A e B se ele estiver dentro do universo E, isso aqui é só uma definição, e ele pertença ao A
ou pertença ao B. O ponto-chave aqui é esse ou. Por quê? Porque ele me garante que se pertencer a um deles é suficiente para estar na união. Então, de uma maneira mais simples, eu poderia dizer que fazer a união entre dois conjuntos A e B nada mais é do que pegar tudo que pertence ao A e juntar ou acrescentar a isso tudo que pertence ao B. E os elementos repetidos, em geral, a gente escreve uma vez só. Então, vou mostrar isso aqui em diagrama e depois vamos fazer um exemplo numérico. Então, vamos pegar aqui esse primeiro desenho. Ó, dentro do universo E, eu tenho uma primeira situação. O A e o B não têm elementos comuns. Não tem problema. Toda a parte do A acrescentada por toda a parte do B faz parte do resultado A união B. Ou seja, todos os elementos que estejam aqui no A também juntados com todos os elementos que estão no B. Vamos ver agora uma segunda situação. O B está contido em A. Então, quando eu pegar todo o conjunto A, naturalmente eu já peguei também todo o conjunto B. Então, na verdade, se o B estiver contido em A união entre A e B vai ser o próprio A. Isso aqui é interessante vocês saberem, porque se caiu uma pergunta teórica sobre isso, quando eu falo teórica é só para julgar coisas assim, você pode dizer que isso aqui é verdade. E se ficar em dúvida, pode até desenhar aqui, lembrar do nosso desenho e acertar a questão lá na prova. Uma terceira situação é quando A e B têm elemento comum. E aqui eu desenhei até com formato diferente para mostrar que não tem que ser necessariamente um círculo. A análise não muda. Eu vou pegar tudo que tem no A, acrescentar o que tem no B, né, um pouco já até está aqui onde eles estavam comuns, e tudo isso que está colorido pertence à união A e B. Vamos ver agora com números. Olha um exemplo aqui embaixo. A é igual a 4, 5 e 3, e B é igual a 0, 3 e 1. Queremos a união entre A e B. Matematicamente é muito simples. Vou pegar todos os elementos do A e vou acrescentar os do B que ainda não estão ali. Por exemplo, o 0. O 3 já está, então não preciso repetir. E o 1. E aí, normalmente, a gente organiza isso, né? Nas respostas costuma estar em ordem. Então, 0, 1, 3, 4 e 5, ok? Então, isso aqui é a união. Agora, se eu pegasse esses mesmos conjuntos e fosse desenhar só para demonstrar isso, como ficaria? Vou fazer aqui do lado. Lembrando que o exercício já está pronto, é só mesmo para ampliar o conhecimento. Então, o que eu tenho aqui? Um A que tem elementos comuns com B. Seria essa última situação aqui dos desenhos que eu já tinha colocado. O que eu tenho aqui? Eu tenho um elemento comum aqui no meio, que é o 3, mas eu tenho no A ainda o 4 e o 5. Em relação ao B, eu já coloquei aqui o 3, que está na interseção. Nem expliquei o que é interseção, tá, gente? Mas é isso aqui que está no meio, que é comum. E aí eu acrescento aqui o 0 e acrescento o 1. Pela definição, a união é tudo. Colorir tudo de um e tudo do outro. Ou seja, 0, 1, 3, 4 e 5, exatamente a resposta que a gente encontrou aqui abaixo. Interseção entre dois conjuntos A e B. A interseção é dada por esse símbolo, normalmente um U voltado para baixo, um pouco mais aberto. E por definição será qualquer elemento que esteja dentro do universo. Lembra que é um pressuposto anterior de que A e B estão dentro desse universo E. E aqui está dizendo que o X pertence ao A e também pertence a B. O grande segredo está nesse E, porque ele vai me garantir que apenas os elementos que estiverem nos dois ao mesmo tempo farão parte da interseção. De uma maneira mais simples, poderia dizer que são os elementos comuns ou os elementos que se repetem. Então vamos ver aqui 3 situações no diagrama e depois a gente faz o exemplo numérico. Imagine um conjunto A, aqui nesse primeiro desenho, que tem alguma coisa cruzando com o B. Esse cruzamento é exatamente a interseção entre eles. Agora, uma maneira prática, muito comum que se aprende para determinar a interseção é assim. Você desenha, ou a gente fala de rachura, o A em uma direção e o B em outra. Onde cruzar, ou seja, onde fica xadrezinho aqui, é a interseção entre eles, que no caso é exatamente essa região central. Vamos à segunda possibilidade. O B está contido em A. Só para fazer uma análise aqui. Se o B está contido em A e eu usar aquela estratégia, olha só, eu vou colorir todo A em um sentido e todo B em outro. Onde cruzar a interseção. O que a gente percebe? Cruzou tudo aqui. Ou seja, se B está contido em A, a interseção entre A e B
teu próprio conjunto B. Então, se cai alguma questão teórica sobre isso, você vai lembrar aqui desse desenho e vai acertar. E uma terceira possibilidade é o A e o B não terem elementos comuns. Nesse caso, se eu colorisse todo o A em uma direção e todo o B em outra, eu não teria aqui elementos no cruzamento, ou seja, não tem nenhum momento em que cruzam os dois desenhos aqui, para ter uma parte ali meio xadrez. Então, eu vou concluir que a interseção aqui entre A e B é um conjunto vazio. Vamos agora a um exemplo numérico. Eu tenho aqui um conjunto A 4, 5 e 6 e um B que tem os elementos 2, 4, 0 e 6. Basta eu percorrer um dos conjuntos, normalmente o menor deles, e verificar se aquele elemento também pertence ao outro. Por exemplo, eu olho o 4, está no A, ele também está no B, então ele já está na interseção, eu já posso colocar aqui o 4. Eu olho o 5, ele pertence ao A, mas ele não pertence ao B, então ele não entra na interseção. E olho o 6, que pertence ao A e pertence ao B ao mesmo tempo. Então aqui eu já tenho a resposta, 4 e 6. Não preciso percorrer o B, porque eu já percorri todo o conjunto A. E só para treinar, eu vou fazer isso aqui também no diagrama. Veja aqui. Imaginando aqui o nosso universo E e que o A e B esteja dentro dele. Poderia desenhar aqui um A, um B, supondo elementos comuns, mesmo que eu não tivesse analisado ainda. Colocaria aqui no meio o 4 e o 6. De certa forma, para fazer isso, eu já estou analisando a interseção, tá? E eu colocaria aqui fora o 5, pertence só ao A. E aqui de fora do B, eu colocaria o 2 e o 0. Usando aquela estratégia de colorir, eu coloro o A numa direção, o B na outra. E aqui eles vão cruzar exatamente nesse meio, onde eu tenho o 4 e o 6. Sei que o desenho ficou aqui meio confuso, mas acredito que vocês tenham entendido o que eu quis mostrar. O fato é que a gente já tinha a resposta, a interseção realmente deu 4 e 6. Vamos agora falar da diferença entre dois conjuntos, a diferença A menos B. Então vamos dizer que pertence à diferença A menos B, se X está dentro do universo, pertence ao A, e obrigatoriamente não pertence ao B. E por causa desse Ezinho, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, se a gente tem apenas dois conjuntos, vamos dizer que são os elementos exclusivos do A. Estão no A e não estão no B. De outra forma, podemos dizer que é pegar todo o conjunto A e tirar a interseção que ele tem com o conjunto B. Vamos ver como funciona no diagrama e depois com exemplos numéricos. Nessa primeira situação, nós temos aqui cruzamento entre A e B. O que é que nós vamos imaginar? Vamos pegar todo o conjunto A, mas retirar dele o que o B também possui. Então, sobra apenas essa parte que, como eu disse, nós chamamos de exclusiva do A, quando houver apenas dois conjuntos. Vamos à segunda situação. O A está contido em B. Então, se eu pegar todo o conjunto A, mas depois retirar o que está no B, que é tudo, ele se torna um conjunto vazio. Tá? Exatamente porque o A está totalmente dentro do B. Ao tirar os elementos do B, eu também estou tirando o próprio A. Nada sobra. Por outro lado, se for ao contrário, o B estiver contido em A, vai ficar toda essa parte de fora aqui. Eu vou pegar o conjunto A e vou retirar o que o B tem, ou seja, essa partezinha central, e fica essa parte externa. Vamos ver isso aqui agora com números. Seja o conjunto A 4, 5, 3 e 1 e o B 4, 2 e 1. Pertencerá à diferença A menos B tudo que está no A e não está no B. Por exemplo, o 4. O 4 está no A, só que está no B. Não serve. O 5 está no A e não está no B. O 5 serve. Pertence ao A e não pertence ao B. O 3 pertence ao A e não pertence ao B. Então, ele também está na diferença A menos B. O 1 pertence ao A, só que também pertence ao B. Então, ele não serve. Sobraram apenas os elementos 5 e 3. Aqui é importante destacar que na união e na interseção, a ordem não interfere. Então, se eu fizer A união B ou B união A, o resultado é o mesmo. Se eu fizer A interseção B ou B interseção A, o resultado também é o mesmo. Agora, na diferença, não. Fazer A menos B é pegar elemento que pertence ao A e não pertence ao B. E se eu fizesse o B menos A, aí se inverte. Elementos que estão no B ou pertencem ao B e não pertencem ao A. Aí seria somente o 2. Então vejam que aqui há uma diferença
dependendo da ordem que eu faça aqui a operação. Bom, só para deixar como eu fiz nos outros, né, também com diagrama, poder treinar um pouquinho isso, vamos fazer aqui como se a gente não tivesse a resposta ainda. Como é que eu representaria isso? Eu teria um conjunto A, que acaba tendo alguns elementos comuns com o B. E eu já vou até colocar eles aqui no meio, que seria exatamente o 4 e o 1. Mas o A é formado pelo 4, que já está aqui, pelo 5, pelo 3 e pelo 1, que já está aqui. O B é formado pelo 4 e pelo 1, que já estão, e também pelo 2. Então, se eu pegar o A e retirar a interseção que ela tem com o B, o que sobrou? Exatamente esse conjunto 5 e 3. E para fechar a parte das operações, vamos à complementação. Para começar, temos uma condição. Para fazermos o complementar de A em relação ao B, que significa o que falta ao A para se tornar igual a B, obrigatoriamente o A tem de estar contido em B. Então essa é uma condição que, se eu não puder satisfazer, nem tem sentido falar sobre complementação. Agora, partindo do pressuposto que A está contido em B, ou seja, que todos os elementos do A também estão no B, nós podemos determinar através da diferença B menos A. Uma outra coisa que é importante vocês saberem é que a Sebrasp já cobrou com uma notação diferente que pegou muita gente. Ela colocou a notação assim, ó, B barra invertida A. Tem o mesmo significado, o que falta ao A para se tornar igual ao B, ou seja, B menos A. Então fiquem muito atentos e tenham muito cuidado com essa notação aqui. Bom, em relação às possibilidades, agora temos duas. O A estar contido em B ou o A estar totalmente igual ao B, que acaba sendo uma forma de estar contido. Só tem essas duas porque é uma condição obrigatória. Então, se o A está contido em B, o que falta ao A para se tornar igual ao B? O que o B possui e o A não, que é exatamente o B menos A, que é essa parte de fora. Agora, se o A for igual ao B e eu quiser fazer o complementar do A em relação ao B, posso dizer que está contido, tem sentido falar de complementar. Mas a resposta é um conjunto vazio, porque o que falta ao A para ficar igual ao B? Nada. Ou, em outras palavras, se eu fizer o B menos A, nada sobrará. Bom, exemplo numérico. O A é 4, 5 e 6 e o B é 0, 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Primeira pergunta que a gente faz, o A está contido em B? Sim, porque o 4, 5 e o 6, que são o conjunto A, estão totalmente dentro do B. Então, o que seria o complementar de A em relação ao B? O B menos A. Ou seja, tudo que eu tenho no B que eu não tenho no A. E agora ficou fácil, né? Eu até destaquei o A. O que sobrou? O 0, o 1, o 2 e o 7. E aí agora podemos entender ainda mais o próprio conceito. Complementar o que falta ao A para se tornar igual ao B. O 0, 1, 2 e 7. Porque se eu acrescentar ao 0, 1, 2, 7 o que o A já tem, 4, 5, 6, o resultado será o próprio conjunto B. Vamos resolver agora uma questão da Sebrasp que caiu no último concurso INSS 2016. Se A, B e C forem conjuntos quaisquer, tais que A e B estejam contidos em C, lembra da notação? Então, C barra A, interseção A união B, é igual a C interseção com B. Vou chamar a atenção para essa notação, né, que é aquela ideia do complementar. O que falta ao A para se tornar igual ao C? Bom, vou resolver isso aqui por diagrama. Acho que é o jeito mais fácil. Então, nós vamos criar aqui como se fosse um conjunto universo para garantir que tudo estará aqui dentro. E vamos colocar aqui, então, esse universo como sendo o próprio conjunto C. Porque está dizendo que o A e B estão contidos nele. Então, eu estou preso aqui a esse conjunto maior, que é o conjunto C. Ou seja, eu estou limitado aqui. Então, eu vou dizer que A e B estão contidos. Não sei se há interseção entre A e B, mas eu tenho que partir do pressuposto que poderia. Né? Tem exercício que você faz isso e depois deduz que aqui dentro nada tem nesse meio. Mas, a princípio, a gente assume que tenha. Então, tem aqui o A e o B. Vamos analisar. Ele já começa com esse C barra A, que eu já expliquei para vocês, que é o complementar. Então, na verdade, é o C menos A. Como é que eu marcaria o C menos o A? Eu coloriria todo o conjunto C menos o que o A tem, menos essa parte circular aqui do A. Então, vou fazer aqui de outra cor. Fazendo aquele esquema de rachura, tá? Então, vou colocar aqui o C, mas não vou colorir o que tem no A. Ou seja, eu vou excluir aqui a parte do A.
Não dá para caprichar muito, vocês na hora da prova também não vão usar régua, mas mais ou menos isso daqui, ó. Todo o conjunto C, mas eu excluí a parte do A, a única parte que eu não colori. Só que ele quer fazer a interseção disso com a união entre A e B. E aí o que seria a união? Tudo que tem no A ou que tenha no B. Ou seja, eu vou colorir todo o A e também todo o B. Só que eu vou colorir em direção contrária. Vou colorir assim. Eu nem vou mudar de cor, porque na hora da prova você tem só uma cor de caneta mesmo. Olha só. E aí vocês se lembram que quando a gente faz a interseção, essa é uma estratégia que a gente faz quando faz por diagrama, seria aquela parte onde cruzaram as duas formas de rachura, ou seja, onde ficou xadrez. E aí a gente costuma destacar um pouquinho mais. Então aqui, ó, só para ter uma clareza maior, o resultado desse primeiro lado aqui, né, que ele disse que é o C barra A, que é C menos A, interseção com A união B, deu exatamente isso daqui. Tá, mas ele quer que eu julgue se é verdade que isso é igual à interseção entre C e B. Para não ficar confuso, eu vou fazer agora em outro desenho o C interseção B e visualmente a gente vai verificar se ficaram iguais ou não. Vou fazer aqui do lado. A princípio o mesmo desenho, tá? O conjunto C acabou sendo meu universo, que é o conjunto maior. E eu vou ter aqui um A e um B. Vou tentar desenhar parecido aqui. Esse aqui é mais fácil, tá? Eu vou simplesmente julgar esse lado direito. Qual é o C interseção com B? Para fazer a interseção, posso usar aquela estratégia. Eu vou colorir todo o C em uma direção. E agora é todo ele mesmo, tá? Sem restrição. É todo esse conjunto universo. E vou fazer a interseção dele, vou colorir mais aqui, com o B. Eu vou colorir o B em direção contrária. Então eu colori o B assim, todo o B. Bom, o que vocês vão perceber aqui? E eu já tinha falado isso na teoria. Como o B está contido em C, o resultado aqui da interseção dá o próprio B. Eu tinha mostrado isso antes. Ou seja, todo esse conjunto B aqui é a interseção entre C e B, porque B está contido em C. Gente, comparando visualmente, o que vocês vão perceber? Que eles até são parecidos, mas não são iguais. Nesse primeiro desenho aqui, a gente tem o B sem a interseção aqui no meio. Ó, sem essa parte aqui. E no segundo desenho, todo ele está colorido, todo o conjunto B. Então, nós vamos dizer que essa igualdade aqui não é verdadeira. E como o objetivo é julgar o item certo ou errado, a gente simplesmente vai dizer que isso aqui está errado, que era o gabarito esperado para essa questão. Outra coisa que costuma cair aí nos concursos é a questão do número de elementos de um conjunto. São probleminhas, né, que em geral vai te dando algumas informações numéricas e ao final te faz perguntas acerca da quantidade de pessoas, de coisas, enfim, quantidade de elementos que faz parte aí de algumas coisas. Vou falar algumas coisas porque a possibilidade de perguntas é muito ampla. Então vamos resolver aqui na sequência duas questões SEBRASP que trabalham número de elementos de um conjunto. Situação hipotética. A Anvisa realizará inspeções em estabelecimentos comerciais que são classificados como bar ou restaurante, e naqueles que são considerados ao mesmo tempo bar e restaurante. Sabe-se que, ao todo, são 96 estabelecimentos a serem visitados, dos quais 49 são classificados como bar e 60 são classificados como restaurante. Assertiva. Nessa situação, há mais de 15 estabelecimentos que são classificados como bar e como restaurante ao mesmo tempo. Bom, esse exercício aqui trabalha apenas dois conjuntos, bar, restaurante. Então dá para resolver ele pelo desenho, pelo diagrama, e dá para resolver ele também por uma fórmula. Eu vou resolver primeiro pelo diagrama, até porque eu acho mais interessante, mas depois eu mostro também pela outra maneira. Então imaginando aqui, né, um conjunto universo, que é o total de estabelecimentos que está sendo visitado. E é interessante que nesse aqui ele te dá esse total. São 96 ao todo. Então eu gosto de escrevê-lo aqui de fora, para não confundir depois com a parte de dentro, vocês vão entender por quê. Eu poderia até dar um nome para ele, né? Meu universo, vou chamar aqui de conjunto E, só um detalhe. Agora, o que a gente sabe? 49 são classificados como bar. Eu vou chamar de B mesmo, então ele me deu a quantidade de elementos do conjunto B, que é exatamente 49.
E aí ele diz também que 60 são classificados como restaurante. Vou chamar de MR, de restaurante. E quando eu for desenhar, eu tenho que imaginar que há a possibilidade de haver interseção entre eles, porque o próprio exercício fala que ele também vai visitar aqueles que ao mesmo tempo são classificados como bar e como restaurante. Então eu vou pegar aqui meu conjunto B e criar aqui um conjunto R que tem interseção com o B. Aqui, gente, diferente do que eu tinha feito em outros exercícios, né, ao invés de colocar um pontinho com o elemento, eu vou colocar a quantidade, então eu vou colocar circulando. Só para diferenciar que ali não é o elemento, mas sim a quantidade. Então, olha só, não dá ainda para colocar no desenho esse 49. Por quê? Porque eu não sei se esse 49 está totalmente aqui. Se parte dele está aqui, por exemplo, 48 aqui e 1 aqui, são muitas possibilidades de combinações. Da mesma forma, o 60. Então, o que eu vou fazer? Eu vou imaginar que aqui seria 0. Colocar os 49 aqui e os 60 e vou fazer um teste. Se esse valor é coerente com o total dos que foram visitados. Aqui ainda tem um detalhe que não há elementos nessa parte de fora. Ou seja, não tem a possibilidade de ter estabelecimentos não visitados. E é bom comentar sobre isso porque tem questões que consideram essa possibilidade, tá bom? Aqui não. Então a soma tem que dar 96. Só que na hora que eu somar o 60 com 49, eu vou perceber que isso aqui, na verdade, vai dar 109. Ou seja, está além dos 96 visitados. Bom, mas está além em quanto? Se eu subtrair 109 menos os 96, eu vou descobrir, na verdade, que está ultrapassando 13. E agora que é interessante. Esses 13 são exatamente aqueles que eu vou colocar aqui no meio, que eu estava contando 2 vezes, que agora eu vou contar uma vez só. E aí, então, eu vou alterar aqui o meu desenho para essa nova situação. Vou sumir aqui com as minhas anotações anteriores, vou colocar esse 13 aqui no meio. Agora eu consigo fazer toda a análise. Por quê? Porque ele fala que 49 são classificados como bar. Como eu já tenho 13 aqui de fora, vou até circular, eu vou ter, na verdade, 49 menos 13. Então, aqui de fora, eu vou ter 36. Por outro lado, o meu R total é 60, mas eu já tenho esses 13 que estão dentro dele. Então, se eu fizer aqui agora 60 menos 13, eu vou saber que aqui vão sobrar 47. E o que mais, gente? Se eu somar agora 36 mais 13, eu vou ter exatamente os 49 de B. Se eu somar os 13 com os 47, eu vou ter exatamente os 60 do R. E se eu somar 36 mais 13 mais 47, eu vou ter os 96 visitados. Lembrando que nesse caso nós não temos estabelecimentos nessa região aqui, em que seriam aqueles que não são nem bar nem restaurante, tá bom? E a resposta então já está pronta, só temos que julgar aqui de acordo com a assertiva que ele coloca. Nessa situação, há mais de 15 estabelecimentos que são classificados como bar e restaurante ao mesmo tempo. Não, como bar e restaurante ao mesmo tempo são 13. Ele fala que há mais de 15. Então essa afirmativa está errada. Bom, essa questão também poderia ser resolvida por uma fórmula. E essa fórmula é mais interessante quando são apenas 2 conjuntos. Então vou colocar aqui, embora esteja pronta a questão, eu até goste mais desse método, mas só para vocês saberem, a fórmula é: o número de elementos da união entre A e B é o número de elementos do A somado com o número de elementos do B menos o número de elementos da interseção entre A e B. E por que aqui ele me resolveria? Porque eu sei que a união entre A e B é o total dos visitados, porque não há elementos não visitados, 96 então. Eu sei que o total do A, que na verdade aqui não é A, né, é o B, já está trocando B e R, mas a mesma lógica, é 49. E que esse segundo aqui, que agora seria o restaurante, total é 60. Menos o número de elementos entre A e B, que é o que ele está me perguntando, virou uma variável. Se eu passar para o lado esquerdo esse N de A interseção B, ele vai passar somando. Vou manter do lado direito 49 e 60 e vou pegar o 96 que estava somando e vou levar para o outro lado subtraindo. Uma equação simples, tá? Do primeiro grau. E agora se eu somar 49 mais 60 menos 96, eu vou concluir que a interseção é igual a 13. Okay? Então seria uma maneira alternativa de resolver essa questão. Só que aqui é interessante quando forem apenas 2 conjuntos analisados. Vamos resolver aqui mais uma questão da banca Sebrasp.
Um banco comercial realizou um evento de negócios na cidade de Fortaleza, Ceará. Após as reuniões, os participantes do evento visitaram pontos turísticos da cidade. 95 dos participantes visitaram o Mercado Central. 80 visitaram o Espigão de Iracema e 90 visitaram o Centro Cultural Dragão do Mar. Do total de participantes, 30 visitaram somente o Mercado Central, 50 visitaram o Espigão de Iracema e o Centro Cultural Dragão do Mar, 35 visitaram o Mercado Central e o Espigão de Iracema e 20 visitaram esses 3 pontos turísticos. Considerando que todos os participantes tenham visitado pelo menos um desses 3 pontos turísticos, julgue os itens subsequentes. Então, gente, é uma quantidade grande de informações. Eu vou dar uma codificada nisso daqui, tá? Para ficar mais fácil. Então, vamos pegar aqui. Nós temos 3 localidades. Mercado Central. Nós temos o Espigão de Iracema. E nós temos o Centro Cultural Dragão do Mar. Vou pôr só Dragão do Mar para ficar mais fácil. Por que eu estou dizendo que eu vou codificar? Porque eu vou chamar de A, B e C. Né? Vai ficar mais fácil. Só que eu já vou fazer isso com as informações aqui que eu tenho. Então, o que ele fala? Que no Mercado Central foi visitado ao todo por 95 participantes. Então, eu vou dizer que o meu N de A é 95. Por outro lado, ele fala que o Espigão de Iracema foi visitado ao todo por 80 pessoas. Então, eu vou chamar o N de B de 80. E que o Dragão do Mar, o Centro Cultural Dragão do Mar, por 90 pessoas. Vai ser meu N de C, 90. Também é importante destacar que ele não está dizendo que visitaram somente o Mercado Central, esses 95. Aqui não tem muita coisa. Até que eles visitaram só o Mercado Central, possivelmente que visitaram o Mercado e o Espigão, que visitaram o Mercado e o Dragão, que visitaram os 3, está tudo misturado. Então não dá ainda para tirar muita conclusão disso daqui. Mesma coisa do Espigão de Iracema, mesma coisa do Dragão do Mar. É o total de pessoas que visitou, mas não está dizendo que são pessoas que visitaram somente aquele lugar. Fiquem atentos a isso. Então vamos pegar mais informações aqui agora. Do total de participantes, 30 visitaram somente o Mercado Central. Agora sim, somente A foram 30. Vou deixar essa anotação, vai ser importante para a gente. 50 visitaram Espigão de Iracema e Centro Cultural Dragão do Mar. Espigão de Iracema eu chamei de B, Dragão do Mar de C. Como visitaram ao mesmo tempo, eu vou ter aqui uma interseção entre B e C. Eu acho interessante usar a anotação, e se não quiser também, basta escrever a informação. O fato é que esse valor nós temos, ele é 50. Além disso, ele diz que 35 visitaram o Mercado Central, que é o A, e o Espigão de Iracema, que é o B. Então, eu tenho interseção entre A e B, que são esses 35. E, finalmente, ele fala que tem 20 que visitaram os 3. É a interseção entre os 3, entre o A, o B e o C, e o valor é 20. Bom, anotei aqui as informações, para não ter que ficar olhando no texto aqui mais. Agora eu vou transformar isso em um desenho e vou resolver por diagrama. Então, estamos aqui num conjunto universo, que é o total de pessoas que visitou o ponto turístico. Aí temos mais uma informação que é importante. Todos os participantes visitaram pelo menos um dos 3. Vocês vão ver por que isso é importante. Bom, em relação a interseções, algumas nós temos e algumas nós não sabemos se existem. Então, a gente parte do pressuposto que sim. Então, a gente desenha aqui 3 conjuntos. Aqui eu vou chamar de A. Um outro que eu vou chamar de B. E aí, supondo interseção entre eles. E um outro que eu vou chamar de C, supondo também todas as interseções possíveis. E a partir daqui, vamos fazer algumas análises. Uma dica importante é que tente pegar primeiro aquela informação mais restrita. O que significa isso? Aquela que tem mais interseções. Então, se eu pegar essa última informação aqui, que a interseção entre A, B e C ao mesmo tempo é 20, ela é a primeira que eu vou colocar, porque ela é a única que eu tenho certeza onde é. É exatamente aqui, ó, onde os 3 se cruzam. Então, essa é a informação certa que eu já posso colocar aqui. Agora eu vou voltar nas demais interseções. Ele fala que a interseção entre A e B é 35. Onde é que fica a interseção entre A e B? Toda essa parte aqui.
Ora, eu já tenho 20. O que falta para dar os 35? Faltam 15. Então, viram como agora eu vou voltando e vou complementando o meu desenho a partir das informações. Peguei coisas mais restritas, que são as interseções. Também sei que a interseção entre B e C é 50. Onde fica a interseção entre B e C? Em toda essa parte aqui. É como se o A não existisse. Só que eu já tenho 20. Como ele fala que são 50, faltam 30 aqui para fechar a interseção entre B e C. Além disso, ele fala que somente A é 30. Essa também é uma informação restrita. Por quê? Somente A é esse pedacinho exclusivo dele. Não pode ter nada dos demais. Também é 30. Beleza, agora eu vou voltar aqui em cima e vou fechar o A. Por quê? Porque o A tinha 4 pedacinhos, 4 trechos. Eu já conheço 3 deles. Se o total é 95, é que eu já tenho 30 mais 15 mais 20, que são 65, o que falta para dar os 95? Faltam exatamente 30, que tem que obrigatoriamente estar aqui. O que mais? Eu posso agora fazer o N de B. Eu sei que ao todo são 80. Eu já tenho 15, já tenho 20, já tenho 30. Ou seja, eu já tenho 65. Então, o que falta para 80? Faltam 15. E, finalmente, eu posso fechar o C, que tem que dar 90. Eu já tenho 30 mais 30 mais 20, ou seja, já tenho 80. Eu acrescento aqui os 10. Gente, posso até voltar conferindo rapidinho. O A ao todo tem que ter 95. Olha só, 30 mais 15 mais 20 mais 30, 95. O espigão de Iracema tem que ter 80. O B, 15 mais 15 mais 20 mais 30 dá 80. E o C, que é o dragão do mar, tem que dar 90. 20 mais 30 mais 30 mais 10, 90. Somente A, 30. Correto. B, interseção com C, 30 mais 20, 50. Interseção entre A e B, 20 mais 15, 35. E a interseção de todos, 20. Vendo que todas as informações agora bateram, estou pronto para julgar os itens, e aqui já são 4 questões que nós vamos resolver, já com a resolução que nós temos aqui do lado. Primeiro item. Mais de 15 dos participantes do evento visitaram somente o Centro Cultural Dragão do Mar. Seria o nosso C. Somente C seria esse valor, 10. Ele está falando que é mais de 15. Então, essa afirmativa está errada. Ou esse item está errado. Segundo item. Menos de 12 dos participantes do evento visitaram somente o Espigão de Iracema e Mercado Central. Não podemos nos perder. Espigão de Iracema e Mercado Central é A com B. Mas somente os dois. Então, somente o A com B, tirando o que o C também tinha, é esse pedacinho aqui. São esses 15. E ele está falando que são menos de 12. Então, essa afirmativa também, ou esse item também está errado. Terceiro item. Mais de 50 dos participantes do evento não visitaram o Centro Cultural Dragão do Mar. Então, se eu tirar aqui toda essa parte aqui do C, o que vai sobrar? 30 mais 15 mais 15. Vai sobrar 60. E ele fala que são mais de 50 que não visitaram. Está correto. 60 visitaram ou somente o Mercado Central, ou somente o Mercado Central com o Espigão, ou somente o Espigão. Então, essa afirmativa está certa. São mais de 50. Ou esse item está certo. E, finalmente, fala que menos de 180 pessoas participaram do evento. Aí eu tenho que somar tudo. Uma dica, se eu pegar um conjunto como referência, vamos supor o A, que eu já tenho o total dele, que é 95, fica mais fácil, porque agora eu só vou somar o que não tem nele, que é o 15, o 30 e o 10. Então, é só uma dica prática aí. Claro que se eu pegar todos esses numerozinhos e somar, eu vou chegar na mesma conclusão. Então, eu vou somar isso daqui e vou descobrir que ao todo deu 150. Ele fala que são menos de 180, então está certo. Esse item também está certo. Fechamos assim mais um tópico. Como sempre, eu tenho tentado trazer uma teoria mínima ali para poder dar uma noção para vocês. E tenho tentado trazer questões que caíram em concursos anteriores para dar uma base exatamente de coisas que poderiam ser cobradas no concurso atual. Espero realmente ter ajudado mais uma vez. Conto com vocês, ainda temos um tópico a ser estudado. Então espero que vocês acompanhem mais uma vez o canal. Um grande abraço.